Olá pessoal, vamos dar início a mais uma videoaula. A nossa aula de hoje é sobre história e nós vamos trabalhar o conteúdo de expansão marítima e comercial da Europa. Essa expansão ela ocorreu no século XV e nesse período as partes conhecidas pelos europeus era justamente a própria Europa, partes da Ásia e da África. E o movimento de expansão marítima e comercial da Europa é também conhecida como as grandes navegações. Então, em alguns livros, você vai ver o título como as grandes navegações. Então, sempre que você vê as grandes navegações, você vai estudar justamente a mesma coisa de expansão marítima e comercial da Europa. O que vem a ser quando iniciou o século XV e quando terminou, que alguém pode ter essa dúvida. O século XV ele iniciou no ano de 1401 e terminou no ano de 1500. Se fosse, por exemplo, o século XVI, ele começaria o quê? No ano de 1501 e terminaria no ano de 1600. Mas especificamente o século XV, ele começou no ano 1401 e terminou, e o último ano foi 1500. O comércio, nessa época da expansão marítima, era justamente os povos, entre o povo europeu e os países da Ásia, principalmente as Índias. Vocês estão vendo aí um comércio lá nas Índias. Vocês visualizando o mapa aí, os europeus eles comercializavam com os países do Oriente. Nós temos aí o mapa mundo está traçado ao meio e nós temos ele dividido em duas partes, com relação ao Oriente e ao Ocidente, leste e oeste. Então, a parte leste, a parte do sol nascente, como se diz, era justamente com quem a Europa fazia negócio. Se vocês verem aí no mapa, era justamente a parte conhecida aí, ó, a Europa, a Ásia, uma parte da Ásia e uma parte da África. E a outra parte que ainda não era conhecida era justamente o Ocidente. Então o comércio que os europeus faziam era justamente com o Oriente. E os produtos mais procurados pelos europeus, principalmente nas Índias, eram o que? O cravo, a canela, a pimenta do reino, gengibre, tapete, perfumes, noz moscada, marfim, porcelanas e tecido de seda. Eram os 10 produtos mais procurados pelos europeus. E os primeiros a praticarem esse tipo de comércio foram os mercadores de duas cidades da Itália. Vocês estão vendo aí o mapa da Itália, que era justamente os mercadores de Gênova e de Veneza. E vocês vejam aí no mapa, vocês estão vendo as duas fotos das duas cidades antigas. E no mapa vocês estão vendo onde fica situada essas duas cidades, Gênova e Veneza. Foram os primeiros a comercializar com os asiáticos. Nesse período, para que as grandes navegações tivessem êxito, surgiu uma escola, a escola de navegação chamada Escola Náutica de Sagres. Ela foi fundada pelo infante Dom Henrique no século XV, e ele tinha como objetivo preparar e ensinar navegadores que o serviam. Vocês viram aí, fundada pelo infante Dom Henrique. Por que infante? O que vem a ser infante? Alguém pode ter essa dúvida? O infante é justamente um filho do rei, mas que ele não era herdeiro do trono, né? Ou seja, ele era o filho do rei, mas não era um príncipe. Ele não iria herdar o trono. Então, o objetivo dela era ensinar os navegadores e acredita-se que as disciplinas que eles ensinavam era justamente cartografia, por conta dos mapas, a geografia, que era o estudo da Terra, e a astronomia, por conta dos astros. Então, especificamente, com certeza eles estudavam outras disciplinas, mas especificamente, mais detalhadamente, mais profundamente, essas três: cartografia, geografia e astronomia.
E para que as grandes navegações ou a expansão marítima tivesse êxito, foram fundadas ou foram criadas alguns objetos que facilitaram essas viagens, que eu chamo de as grandes invenções, que foram justamente as próprias caravelas, que eram que iam guiá-los no mar, a bússola, que ia indicar qual destino eles estavam, para o norte, para o sul e assim por diante, a pólvora, que era para eles se defenderem por conta das armas, o papel, que eles iam usar para escrever e sempre fazer com que os seus países, o rei, ficasse ciente do que estava acontecendo, e a imprensa, que foi justamente feita para que as notícias fossem divulgadas. Então, estão aí as 5 grandes invenções que facilitaram a viagem. Pronto, esse é o nosso conteúdo. E agora nós vamos explicar a nossa atividade para que vocês, quando pegarem, tenham uma facilidade maior de resolver. Então não esqueça de ler o material novamente para que vocês possam estar a par do conteúdo. A primeira questão, você vai completar corretamente usando as palavras que estão embaralhadas aí nos pergaminhos ao lado. Vocês estão vendo aí, nós temos 7 pergaminhos e aí nós temos a letra A e B. A letra A. Os primeiros a praticarem esse comércio foram os mercadores das cidades italianas. Aí eu quero o nome das 2 cidades que estão aí. Letra B. Invenções que possibilitaram a realização das grandes navegações. Aí estão 5 invenções que vocês vão citá-las aí embaixo. Ela está ao lado dos pergaminhos, só que está com as palavras, com as sílabas embaralhadas. A segunda questão, vocês vão preencher a cruzadinha abaixo para aprender mais sobre o conteúdo. Preste bem atenção. Nós temos o número de 1 ao 12. Aqui está especificando, na verdade é uma definição para vocês encontrarem a palavra lá. Por exemplo, um movimento conhecido também como grandes navegações. Aí vocês podem ver que ela já está respondida, que é o número 1, olha lá. Ela está vertical, de cima para baixo. Expansão marítima. Já está respondida essa daí. Ao número 2, esse movimento aconteceu Vamos dizer onde foi que aconteceu. Os europeus faziam comércio com lembre-se, aquelas 2 partes do mundo, que eu disse a vocês que eles faziam comércio com a parte conhecida, que era do lado leste. Só estou dando uma dica melhor. O alvo dos europeus para o comércio era a Ásia, principalmente a região é o nome de um país, eu sempre disse. O quinto, os produtos comprados nas Índias eram vendidos onde era que eram vendidos os produtos? Eles mesmos saíam para comprar e voltar para vender no mesmo lugar que saíram. E do número 6 até o 12, vocês vão pegar o nome dos produtos cobiçados, ou seja, os produtos que os europeus iam lá para as Índias para comprar. Ou seja, do número 6 até o número 12. São todos produtos. Ok? Como vocês não vão ter como fazer essa cruzadinha, creio, então o que é que vocês vão fazer? Caso vocês não consigam fazê-la, vocês vão pegar essas palavras de 1 a 12 e vão escrever dessa forma que nós fizemos aqui. Ó. Escreva as palavras encontradas na cruzadinha acima, obedecendo a ordem numérica. Ou seja, o 1 que você encontrou lá, você vai colocar no número 1. O que você encontrou no número 2, coloca no 2. E assim por diante. Ok? Está aí a nossa videoaula com a explicação da atividade. Tenha uma boa aula. Como eu digo sempre, faça o seu melhor. Assistam bem o vídeo, repitam ele se for possível. Leia o material que nós mandamos junto com o vídeo. Mas, na dúvida, não esqueça, estaremos aqui sempre à disposição para ajudar. Então, uma boa aula, um bom exercício e até a próxima.